Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado trazendo convidados especiais que vão somar na minha vida e na vida de vocês, com assuntos interessantes da atualidade, cultura, moda, história, geografia, política. E hoje nós temos uma grande convidada, é a irmã Rosita Milesi. Ela veio falar para a gente sobre refugiados, tudo sobre o assunto, principalmente os refugiados no Brasil. Imperdível, aqui pelo canal 2 da NET TV, a sua TV Suprem. Muito obrigado pela sua presença, irmã Rosita. Prazer muito grande. Uma grande satisfação tê-la aqui em nossos estúdios para falar sobre esse assunto, né? Refugiados no Brasil. Por que trabalhar com refugiados, irmã Rosita? Primeiro, para exatamente estar a serviço de populações, ou pessoas também individualmente, não sempre com grandes grupos, mas que precisam de receber esta proteção, que você fez menção no início do programa. A pessoa que é perseguida em seu país, o que tem razões fundadas de medo de perseguição, uma vida ameaçada, podem buscar proteção em outro país. O Brasil, graças a Deus, é signatário da Convenção de Genebra de 1951, desde 1960 ele é signatário, tem uma lei interna específica, uma lei nacional sobre refugiados e, portanto, tem todo um aparato jurídico que garante a essas pessoas que são perseguidas, ou que podem sofrer, ou estão em grave perigo de perseguição, ou têm a vida ameaçada, buscar refúgio no país. Portanto, seja pelas razões de que o país tem essa abertura, seja pelas razões de que eu sou irmã, pertenço a uma congregação chamada das Irmãs Escalabrinianas, ou também Missionárias de São Carlos, que nasceu exatamente lá no final do século XIX para trabalhar com imigrantes e refugiados. Então, une, além dessa missão que o próprio país oferece, tem a obrigação até de prestar, a minha opção de vida, que é dedicada praticamente de maneira integral a este serviço. Principalmente porque, como irmã, né, dessa entidade, assim, congregação religiosa antiga, com bases muito bem estabelecidas, a senhora também trabalha, tem a formação da área do direito, não é isso? Sim, sou. Eu cursei direito, e desde que eu tive a oportunidade de fazer o curso, eu sempre tive em mente que a finalidade seria dedicar-me a estas pessoas. Eu poderia optar por outro caminho, outra área de especialização, mas justamente pela minha missão, pela missão da minha congregação, pela missão da igreja, a qual eu pertenço também, a Igreja Católica, mas o serviço é universal, não faz nenhuma distinção de pessoas, então a minha opção sempre foi de dedicar os meus conhecimentos, a oportunidade que tive, neste campo de assistência, orientação e mesmo assistência jurídica, quando é necessário, aos imigrantes e refugiados. Então, sigo neste caminho. Muito bom. Muito bem dito, né? Não faz distinção. E nós recebemos aqui no Brasil, né, que é conhecido mundialmente por ser um país muito fraterno, de receber sempre muito bem quem vem de fora, né? As pessoas de fora são muito bem recebidas aqui. E quando você fala, irmã, quando a senhora fala sem distinção, por exemplo, o caso dos sírios, né? A gente tem recebido muitos sírios, como é que é essa história? Sim, nós temos recebido, para situar, digamos, um pouco o tema que você está introduzindo, o Brasil tem refugiados de mais de 70 nacionalidades, porque os refugiados procuram o país no momento em que eles estão, como eu já fiz menção, sofrendo uma circunstância muito grave de ameaça à vida ou de perseguição no seu país. Isso, então, podemos buscar na história, lá nos anos 90, havia o conflito em Angola. Foi uma época em que vieram muitos angolanos
para o Brasil e foram acolhidos como refugiados. Depois, nós podemos buscar vários momentos em que grupos de certas nacionalidades tiveram uma entrada mais significativa no Brasil. Mas também há pequenos números ou pessoas que isoladamente, não necessariamente todos vêm num momento só de guerra, mas também para seguirmos um pouco mais tarde, nos anos 2000, mais ou menos, ou depois, quando houve a guerra do Iraque, em 2002, 2013, essa questão toda do Iraque, então houve um grande fluxo de iraquianos. Agora, por exemplo, estamos tendo um fluxo significativo de sírios, exatamente porque está público e notório o que a Síria está vivendo agora. Mas estes são grupos mais numerosos que vêm num determinado momento. Porém, como eu já falei, nós temos recebido refugiados, o Brasil tem recebido, de 70 diferentes nacionalidades. Ali nós temos assim, se vamos olhar a sequência dos mais numerosos, ainda são os angolanos por terem vindo um número muito significativo nos anos 90. Agora já houve uma cláusula chamada de cessação, pela qual termina, digamos assim, a razão de refúgio para os refugiados angolanos, então eles estão obtendo do governo brasileiro residência permanente, transformando aquela situação de refugiado em residente permanente. Mas nós temos outros grupos, colombianos, por exemplo. O conflito da Colômbia, durante anos, nós sabemos que ele vem já de várias décadas, ele tem motivado o deslocamento de muitos colombianos. Então nós temos um número significativo de colombianos, nós temos palestinos que fugiram do Iraque na época da guerra, foram para um campo de refugiados, depois de quase 5 anos, num campo de refugiados, vieram ao Brasil. Nós temos da República Democrática do Congo, viveu momentos difíceis e agora vive novamente. Nós temos, enfim, uma diversidade grande. Neste momento, um dos fluxos assim significativos é realmente de sírios, como você fez menção, em função da guerra na Síria. Não só sírios de nacionalidade, mas também, eventualmente, outras nacionalidades que sejam afetadas de maneira muito significativa em função do conflito na Síria. Então, nesse contexto, o Brasil hoje tem aproximadamente 5.700 refugiados reconhecidos, isto é, pessoas que já têm o status, já têm a condição de refugiados, já têm o documento de refugiados. E nós temos também, é importante comentar, um número bastante significativo de pessoas que pediram refúgio e que ainda aguardam uma decisão. No contexto geral... E elas estão aqui? Estão aqui, porque a pessoa só pode pedir refúgio quando está no país. Então, nós temos um número significativo de pessoas de outras nacionalidades. Até mesmo, por exemplo, do Senegal, do Bangladesh, da Somália, de Gana, né? Enfim, do Afeganistão também. Do Afeganistão, né? Do Paquistão. Nós temos de várias nacionalidades e de diferentes continentes que vêm, pedem refúgio e aguardam a apreciação das alegações que eles têm para o refúgio, como é normal. Neste processo, após fazerem o seu pedido de refúgio na Polícia Federal, elas aguardam, recebem primeiro um protocolo, que lhe dá já garantia de proteção enquanto aguarda alguma solução. Este protocolo dá direito também a fazer o CPF e fazer a carteira de trabalho, o que é um grande aspecto positivo da lei brasileira, que assegura ao solicitante de refúgio a possibilidade de, assim que tenha o protocolo do pedido de refúgio, já obter também a carteira de trabalho para que ele possa ir se inserindo no mercado e também prover o próprio sustento. E ele pode, por exemplo, recebemos essas pessoas, esses nossos irmãos, né? Sim. E eles fazem os documentos aqui. Como é que fica, por exemplo, o diploma de uma pessoa? Ele era engenheiro em tal lugar, mas aí teve que vir porque teve problema, perseguição política, né? Guerrilha, e veio para cá. Aí consegue-se fazer uma tradução desse diploma, uma validação? Veja, ali entramos num tema que ele consegue, ali é segura, mas é um processo demorado, é muito lento e a pessoa só pode encaminhar esse reconhecimento do diploma ou revalidação do diploma após a decisão do governo se ela é refugiada ou se eventualmente não vai obter esse status. Porque há muitas pessoas que pedem, mas depois não tem essa decisão positiva. Aliás, a grande maioria quase dos que solicitam não tem uma decisão positiva. Por quê? Porque às vezes a argumentação não caracteriza refúgio efetivamente. Mas uma vez reconhecido, sim, a pessoa pode encaminhar junto a uma universidade federal
como é feito com qualquer outra pessoa que traz diplomas do exterior. O que há é que a legislação de refugiados, que é a Lei 9474, tem um artigo específico que assegura ao refugiado ou refugiada uma simplificação das exigências para a legalização dos seus diplomas. Uma simplificação. Não significa que se torna muito mais rápido. É um apelo que a gente sempre faz, e eu acho que se eu digo aqui agora, alguma universidade nos ouvir, a gente sempre faz esse apelo, para que as universidades procurem normatizar mecanismos um pouco mais ágeis para a revalidação de diplomas de refugiados, mas também de outras pessoas que tenham estudado no exterior, mas sobretudo refugiados. Por quê? Porque uma vez que o refugiado vem, ele é acolhido, significa que ele não tem nenhuma condição de voltar ao país de origem. Sim. Ele não está aqui por vontade própria, ele está aqui por necessidade imperativa de salvar a própria vida. Se ele está aqui, o Brasil o acolhe e o reconhece, é uma etapa sequencial necessária que ele tenha a possibilidade de revalidar os seus documentos. Então, nesse ponto, a lei assegura, mas é um processo que ainda leva bastante tempo e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente precisa encaminhar essa pessoa a exercer alguma outra profissão alternativa enquanto aguarda a revalidação do diploma. Mas então fica feito o pedido aí para as grandes universidades, né? São as federais USP, que têm, elas fazem, não podemos nos queixar, mas o trâmite às vezes é um pouco lento. A UNB tem revalidado vários diplomas que bom. E além disso, algumas universidades do país, no caso a UNB também tem, algum procedimento específico para o acesso de refugiados a estudos. Também esse é um aspecto positivo. Há várias, a Universidade Federal de São Carlos tem, a Universidade de Santos tem, uma outra Universidade de Minas também tem, e a UNB tem uma norma, uma decisão específica do Conselho, acho que é Conselho Superior que se chama, pela qual os refugiados reconhecidos podem ter acesso a um curso regular de graduação, desde que haja vaga, por um procedimento, digamos assim, específico, mais simplificado, em função da circunstância em que ele se encontra. Às vezes com menos tempo de poder dominar perfeitamente o idioma, ou de concorrer, digamos, com as vagas habituais. Então, esses são aspectos positivos que temos no país. Embora sejam, assim, muito limitados, e pelo número de refugiados, bom seria que nós pudéssemos implementar mais medidas no país de ajuda e de, não digo privilégio, que nós não gostamos, mas de especificidade. Considerar a particularidade que uma pessoa dessas vive para que ela possa, então, nessa perspectiva de não ter como voltar ao país de origem, ter que permanecer no país, ser uma pessoa que muitas vezes não pensava em migrar. Por exemplo, os sírios agora, eles dizem assim, eu nunca pensei em sair do meu país. Mas uma guerra me obriga. Então, de um momento a outro, eu tenho que, sem pensar, sem poder fazer uma transferência habitual que uma outra pessoa faria, eu simplesmente tenho que pegar minha família e buscar proteção em outro país. E ali, então, a integração precisa ser amparada por mecanismos e políticas públicas para que ela possa, realmente, essa pessoa reconstruir a sua vida. Sim. Bom, pessoal, estamos falando hoje no nosso Papo Suprem com a irmã Rosita Milesi. E o papo está muito interessante e continua no segundo bloco, onde ela vai falar para a gente sobre a cartilha, que ela está compartilhando as ideias, inclusive em 5 idiomas, né, sobre refugiados no Brasil. Imperdível, não saia daí não. Fique sempre conosco aqui no canal 2 da NET TV. Voltamos já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Voltando com o Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo convidados especiais para falar para vocês, pessoal. E hoje nós temos a irmã Rosita Milesi, que vem falar para a gente sobre o tema dos refugiados no Brasil. É muito importante, muito interessante. E a irmã Rosita trouxe essa cartilha
né, irmã Rosita, gostaríamos bastante que a senhora falasse sobre essa cartilha. Por que idealizar uma cartilha para ensinar para as pessoas, para falar sobre os refugiados no Brasil? Inclusive, eu vejo que ela tem traduções, né, para vários idiomas. Como é que surgiu essa ideia? Veja, um dos temas importantes quando a gente trabalha com os refugiados é poder passar a eles as instruções, as informações sobre que direitos eles têm, como eles superam a questão da documentação, o que eles podem fazer, enfim, obrigações e também deveres. Então, é muito difícil para uma pessoa que está chegando, nova no país, dificuldade do idioma, você passar muita informação. Então, o melhor caminho é ter alguns instrumentos que a gente orienta rapidamente, mas depois entrega para que eles, com calma, com tempo, no momento da dificuldade, possam consultar. Nesse processo, um conjunto de entidades, junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o órgão das Nações Unidas que no Brasil cuida desse tema, as nossas entidades parceiras no tema dos refugiados, pensamos já há alguns anos que era muito importante haver uma cartilha com todas as informações básicas fundamentais. Então, esta cartilha que nós estamos vendo aqui, que você tem na mão também, ela traz estas orientações, muito assim, práticas, objetivas, perguntas e respostas, e ela está produzida em 5 idiomas. Exatamente porque, de acordo com o número expressivo de refugiados que nós temos, a gente acrescenta, às vezes, um idioma que tenha sentido. Lógico, não dá para ser todos os idiomas do mundo, mas ela já está produzida em português, em espanhol, em francês, em inglês e agora essa última edição também com o árabe. Por causa também dos sírios, por causa de outros refugiados também de países africanos ou de países também do Oriente Médio, enfim, refugiados, seja venham de onde vierem, que pelo árabe é que podem se orientar, que é esse o idioma que eles dominam. Então, a cartilha tem esse objetivo e ela é produzida com a participação das várias entidades parceiras do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Que é bem importante estar falando sobre elas, né? Inclusive, quais essas associações que a senhora, uma delas a senhora preside, outras a senhora participa ativamente também, quais são elas? Sim, irmãos? em termos de instituições da sociedade civil que atuam com refugiados, que atendem refugiados, nós temos uma rede grande no país. Até nós temos uma rede que chamamos de Rede Solidária para Migrantes e Refugiados. O IMDH, em sua caminhada, vendo essa necessidade de compartilhar informações, foi criando essa rede e essa rede hoje tem mais de 50 instituições. Nós reunimos essa rede uma vez por ano para informações de intercâmbio de experiências e de trabalhos. Mas há um conjunto de entidades que são as parceiras do Acnur, do Alto Comissariado. Essas entidades são o Instituto Migrações e Direitos Humanos, que você já fez a referência, a entidade que eu presido. O IMDH, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Associação Antônio Vieira, que é do Rio Grande do Sul, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Guarulhos e também estava até o ano passado nesse conjunto a Caritas Arquidiocesana de Manaus. Agora houve uma redistribuição digamos assim, de responsabilidades, então são essas outras entidades que são parceiras. Até você, aí ele veio no verso da própria cartilha, estão todas citadas as instituições que colaboram e participam, algumas de maneira, como eu falei, direta e ativamente como parceiras do Acnur, outras como atuantes na área e que fazem parte da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados. Inclusive a CNBB também, ela tem uma participação, Sim, né? A CNBB tem uma área específica chamada Setor Pastoral da Mobilidade Humana. E nesse setor pastoral, que faz parte da própria estrutura da CNBB, estão várias pastorais, pastoral do migrante, a pastoral do refugiado, a pastoral dos caminhoneiros, a pastoral do turismo, a pastoral do marinheiro, pessoal que trabalha no mar, enfim, das várias áreas de mobilidade humana. E a pastoral dos refugiados é uma delas que está nesse conjunto da CNBB. Irmã Rosita, migrações,
né? Eu fico pensando muito, a gente falando sobre esse tema, refugiados. Existem migrantes e existem refugiados, né? Isso, assim, qual a diferença aí, refugiados e migrantes? Porque, às vezes, as pessoas em casa, né? Sim. A gente, no dia a dia, a gente não tem muito conhecimento. Quem é refugiado? O que é refugiado? Refugiadas são as pessoas que têm uma definição, digamos assim, legal, internacional, prevista na Convenção de Genebra, que diz claramente o seguinte: é refugiada toda pessoa que, por motivos de temor fundado de perseguição, nem sempre a perseguição existiu, mas todo o contexto configura um temor fundado de perseguição, por motivo de raça ou etnia, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, tenha que deixar o seu país e pedir proteção em outro. Esta é uma definição clássica prevista na Convenção de Genebra. Na lei brasileira, que é a Lei 9474, de 97, esse conceito foi ampliado. Além dessas razões, foi colocado também assim, que é refugiada pela lei brasileira, também a pessoa que, por violação grave e generalizada de direitos humanos em seu país, ela busca refúgio no Brasil. Então, há uma ampliação. Portanto, refugiados são esses que se enquadram neste conjunto que eu comentei. Dentro disso, há outras pessoas, ou dentro dos movimentos migratórios mundiais, há muitas outras pessoas que saem de um país a outro e não é por esses motivos. Então, esses são os migrantes. Digamos assim, até pessoas de países vizinhos, os haitianos mesmo, que vêm ao Brasil, que é um fluxo muito conhecido atualmente, eles vêm, embora se fale às vezes em refugiados, eles na verdade não o são, porque eles não sofreram uma perseguição, sofreram um desastre natural, tiveram a vida desestruturada, com muita dificuldade de refazer sua vida, e por isso eles buscam outros países para ter uma oportunidade de trabalhar e reconstruir sua vida. Então não são eles são migrantes. São não, migrantes. São migrantes. Embora eles peçam refúgio ao chegar ao Brasil, é um mecanismo que toda pessoa tem direito de usar, né? Eles depois, esse pedido de refúgio, ele não é analisado como tal, ele é analisado na ótica de um migrante. E, portanto, a decisão dos pedidos dos haitianos é tomada pelo Conselho Nacional de Imigração, não pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Mas, enfim, isso é uma questão de procedimento. Só para distinguir que refugiado é o conceito que eu dei inicialmente, imigrantes são todos aqueles que, por razões diversas, e até às vezes por uma decisão um pouco voluntária, não há uma perseguição que os obriga a deixar o país. Pode haver outras razões. Eu não tenho mais como sobreviver, eu quero buscar uma outra oportunidade, eu preciso buscar outra oportunidade. Então, nesse universo maior, estão os imigrantes. E agora, o Brasil vive, neste momento particular, né, um fluxo até, digamos assim, significativo já de imigrantes, né? Nós vemos pela imprensa, sejam os haitianos, sejam pessoas também de países africanos, sejam os latino-americanos e vários outros grupos, digamos, humanos que buscam o Brasil por razões as mais variadas. Mas refugiados, fica claro, então, aquele conceito que eu dei, e imigrantes são todos os outros que, em seu movimento em direção ao Brasil, têm nós podemos assim, um breve elemento de voluntariedade. Não há aquele forçar para salvar a própria vida, como ocorre com os que fogem de um conflito, de uma guerra ou de uma perseguição que põe em risco ou ameaça a própria vida. Estava vendo aqui, a senhora trouxe várias publicações, né? Sim, também. E sempre com o tema. Por que uma produção tão larga, tão grande sobre o tema refugiados, irmã Rosita? Porque é um tema que nós precisamos cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento, estudá-lo, refleti-lo, analisá-lo num contexto mundial, onde há milhões de refugiados. O Brasil tem uma demanda muito pequena em relação ao conjunto internacional. E este envolvimento do país no tema dos refugiados, ele, embora já esteja bastante difundido, ele é ainda pouco difundido na ótica de tudo o que nós precisamos saber. Por isso que há
tanto estudantes, professores, pesquisadores dedicando-se ao tema, e por isso uma produção acadêmica, alguns materiais científicos de caráter mais, digamos assim, acadêmico, outros de caráter informativo e outro de caráter orientativo, como é no caso da cartilha. Porém, além da cartilha, que é uma publicação, nós temos uma série chamada Um Caderno de Debates, intitulado Refúgio, Migrações e Cidadania. Nós publicamos todos os anos um número, já publicamos o número 8, estamos preparando o número 9. Depois nós temos uma outra revista chamada REMU, Revista de Mobilidade Humana. Depois temos publicações isoladas, aqui temos também uma publicação sobre o tráfico de pessoas. Onde podem ser encontradas? Quem quiser acessar, quem várias quiser... fontes. O IMDH sempre tem condições de informar, caso não seja a nossa produção. Então, no IMDH nós temos um site, que é www.migrante.org.br. Vamos falar de novo? www.migrante, no singular, .org.br. Esse é o nosso site, ele tem várias indicações. Depois nós temos também e-mails, no caso o próprio e-mail do IMDH, que é imdh, usando depois a mesma terminal, migrante.org.br. Tem um e-mail também meu, que é rosita, e com a mesma sequência, migrante.org.br. Nessas fontes nós podemos sempre informar. Além de que, evidentemente, nós temos outras instituições, mas agora seria muito extenso ficar citando outras e dar os indicativos. Então, nós podemos sempre informar aonde, como conseguir esses materiais e muitos outros que não comentamos aqui hoje. Legal. Rosita Milesi, que veio falar para a gente sobre os refugiados no Brasil. Como é que eles são acolhidos, como é que é a sistemática, as organizações que estão envolvidas, né? Irmã Rosita, é uma grande satisfação tê-la aqui nessa casa, que também é a sua casa. Prazer é muito grande tá bom? Da minha parte. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada e que esse papo possa servir realmente para fortalecer essa causa no Brasil. Grato, com certeza. Bom, pessoal, eu vou me despedindo então. Até o próximo Papo Suprem. Meu grande abraço a vocês aí de casa. Tchau.